E a verdade é verdade, seja onde for, ela não escolhe gênero, ela não escolhe cor, ela não escolhe nada, a verdade é para todos. O próprio evangelho de Cristo é para todos. Não tem desigualdade, não tem machismo, não tem feminismo, não tem nada disso. É direito e deveres para todos e Zé Fini. O próprio Paulo diz que é para o homem amar a sua esposa assim como Jesus se entregou à igreja. De igual modo é para a esposa amar o seu esposo pelo fato dele ser o cabeça, entre aspas, no sentido de ter mais força, no sentido de ter algumas vantagenzinhas inerentes à própria condição do homem. Porque o homem tem mais testosterona, tem. É comprovado biologicamente que o homem é mais forte que a mulher. É nesse sentido. Mas tem gente que vai para o extremismo, não, tá vendo, a Bíblia é misógina, porque ela está dizendo isso. Não, a Bíblia está dizendo que é de igual. O próprio Paulo está dizendo, o homem tem que amar, a mulher tem que amar. Ah, mas a Bíblia diz lá, porque eles vão para o Velho Testamento, que é para o filho amar o pai ou a mãe, ou cuidar do pai e da mãe, para que tenha vida na terra, tenha mais vida na terra. Não, o próprio Paulo também vai dizer, filhos, não irriteis seus pais, ou seja, é uma via de mão dupla, vai e vem, direitos e deveres, é pai tendo o dever de amar os seus filhos e os filhos de amar os seus pais, de ajudar nesse sentido. É que você fica num texto isolado, você fica numa partezinha da Bíblia, você fica lá dentro de um contexto de Velho Testamento ou de Novo Testamento com uma interpretação. E você vê, eu estava vendo, eu vou citar aqui, eu estava vendo um programa, isso há muito tempo, acho que nem existe mais esse programa, chamado Café TV Com, que era afiliado à RBS, que outrora era em Santa Catarina e hoje ainda existe só no Rio Grande do Sul. Só que esse Café TV Com é do Rio Grande do Sul. E lá estavam os eruditos. Inclusive, tem um desses aí que agora está no SBT, que era lá o chefe. E tava uma senhora lá, que eu não me lembro mais, tava o Milman, né? Coisa assim, Túlio. E tava também, sabe quem? O líder do Nenhum de Nós, vocalista. E às vezes mudava lá, alterava e tal. Aí foi a senhora que falou, não foi o líder do Nenhum de Nós, não foi o Túlio Milman, não foi o Voltaremos lá. Foi uma lá que falou. Ela disse, como é que eu vou obedecer a Bíblia? Se a Bíblia diz para o filho obedecer o pai. Mas será que essa pessoa fez jornalismo e não estudou a Bíblia, meu Deus do céu? Não leu ela uma vez sequer, por completo? Ficou nos achismos que dizem por aí e com revolta do sistema religioso? Você não tem propriedade para falar, nem lugar de fala, não fala. Fica quieto. Eu, por exemplo, tenho propriedade para falar porque eu li a Bíblia, fui obreiro de igreja, eu pertenci ao ambiente religioso e eu sei o que está na Bíblia e o que não está. Paulo diz claramente, filhos amem os seus pais e pais não desrespeitem os seus filhos. Não agredir os seus filhos. Não irritei os seus filhos. Irritar é agredir, irritar é atacar, irritar é agressão física, verbal, porque às vezes a interpretação, na realidade, a tradução do texto literal do grego, que o Velho Testamento é em grego, se eu não me equivoco, dificulta, mas se você for procurar, eu digo a tradução para o português, se você for procurar no original, o que significa a palavra no original lá que diz não irriteis, é exatamente a agressão. Por isso que eu prefiro as Bíblias mais modernas, nova versão internacional, às vezes a Almeida mais atualizada, ou qualquer uma outra mais atualizada, porque ela diz a palavra correta. Por exemplo, você vai para respeitar os nossos pastores, mas você não sabia que é pastor. Se você pega uma Bíblia mais simples, a palavra pastor já vai estar líderes. Aí você entende, é os líderes que eu tenho que obedecer. Os líderes equilibrados, né? Não é aqueles que cometem abuso de poder. Então tudo tem que ser analisado com os dois lados, pelas duas vias. Senão você fica falando e doutrinando pessoas anencéfalas, sem poder de questionar, acreditar piamente, porque você é um influencer. Essa mulher era influencer na época, né? Não tinha esse termo, mas a TV influenciava um monte. Inclusive esse TV Com era TV a cabo e tinha pela internet, eu via os programas pela internet. E ela falou uma coisa dessa, eu fiquei assim, mas não é uma pessoa jornalista e não falou uma coisa dessa? Eu já era instruído da Bíblia quando eu ouvi isso. E eles não dão nem a oportunidade para uma pessoa pegar e falar, peraí, não é bem assim que você está dizendo, às vezes você foi ensinado errado pela religião,
seja católica, provavelmente ela era católica, ou evangélica. Não é isso que está escrito. Você está entendendo mal. Porque eles querem dizer o seguinte, que a Bíblia foi escrita por homens, e que os homens são machistas. E, enfim, independente de ter esse contexto, a realidade é que Deus, ele ama a todos. Não faz acepção. Isso está escrito na Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito. Isso é Deus mesmo. Não está mentindo. Agora você fica, às vezes, pegando uns recortezinhos de uns ateus militantes frustrados que estão por aí a falar qualquer besterol. Porque se eu quiser pegar a Bíblia e criar uma teoria ateia, ou a filosofia ateia, eu crio. Eu vou lá, por exemplo, em Salmos que diz que Deus não existe. Se eu ficar só com o texto, a parte que diz Deus não existe. Mas o que o Salmo está dizendo? Salmo 53, não é verdade? Tem um outro Salmo que fala também, que repete. Está dizendo o quê? Que o Nércio, que não é o Nércio da Capitinga lá, personagem, é o Nércio, é o tolo. O tolo diz que Deus não existe. Agora, se você ficar só numa parte de um texto fora de um contexto, você vai dizer o quê? Que Deus não existe. Até na Bíblia, eu comprovo aqui, ó, Salmo 53, 1, 2, que é um salmo que repete no 14. Salmo 14 e Salmo 53 é o mesmo. Aí você vai dizer, ó, tá vendo? Até o salmo repete. Tá vendo como é que é escrito por um monte de homens? Tá vendo como que acontece isso aí? Assim como nos evangelhos, muitas coisas se repetem. Às vezes não está lá Gadareno, está Gergeseno, sei lá das quantas. Às vezes não está lá o número exato de paralíticos foi levantado, ou de endemoniados que foram curados, ou tiveram os seus demônios expurgados, expelidos. Aí, tá vendo? A Bíblia tem erros. Tem visto, claro, os escribas. É claro que ela tem erros. Igual um livro. Qualquer livro que se traduz tem alguns erros gramaticais, no entendimento, e olha aqui, se faz muita filtragem, às vezes são erros mínimos, pequenos. Inclusive eu tenho vídeos falando sobre isso. Até posso fazer uma live específica, mas acho que eu já fiz tanta live referente a tudo isso aí. Aí o que acontece? Os ateus pegam as brechinhas. Anda vendo isso aqui, isso aqui dá pra fazer um corte, vamos levantar a bandeira. Quero levantar a bandeira, o estandarte, contra o sistema religioso, eu aplaudo você. Jesus Cristo aplaude você de pé. Não tem aquele sem vergonha que diz que é para glorificar de pé? Jesus te glorifica de pé. Se você levantar o estandarte contra o sistema religioso que Jesus combateu, os fariseus, os escribas, que eram os doutores da lei, aqueles que eram os copiadores, que a palavra escrita quer dizer copiador, aquele que escreve,